Então, vamos seguir com a correção do exercício. A primeira questão, gente, diz assim: escreva com algarismos os seguintes números decimais. Olha, gente, escrever com algarismos é você escrever com números, né, de acordo com o que está dizendo aqui. Aqui está escrito, né, está escrito por extenso, então você vai escrever um número de acordo com o que está escrito aqui. Lembrando que números decimais são números com vírgulas, né, aqueles números quebrados, números quebrados que tem vírgula. Então, antes de responder essa questão, só para dar uma esclarecida para vocês, que o número decimal, que também é um número racional, né, ele é dividido em duas partes. O que vem antes da vírgula e o que vem depois da vírgula. O que vem antes da vírgula, eu digo que essa aqui é a parte inteira. É a parte inteira do número, né? Ou seja, 25, então 25 inteiros. Ok? Tudo que vem antes da vírgula é a parte inteira. E tudo que vem após a vírgula são justamente as casas decimais, que pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, quatro, cinco. Aí o nome desse número, o nome do número decimal vai variar de acordo com a quantidade de casas decimais. Né? Por exemplo, se for uma casa decimal, a gente lê décimos. É décimos, porque aqui eu quis colocar decimal, é décimos. Tá? Se for uma casa decimal, por exemplo, 0,8. Após a vírgula, eu só tenho uma casa decimal, ou seja, um número só. Então, como é que a gente lê? O zero não lê nada, né? Porque o zero é a parte inteira. E aqui são a parte das casas decimais. Então, como tem zero aqui, a gente só lê o 8 mesmo, tá? Mas 8 o quê? Como só tem uma casa decimal, então a gente lê 8 décimos, né? E aqui, 3 inteiros, porque a parte que vem antes da vírgula é inteiro, então a gente lê como inteiro. 3 inteiros e 2 décimos. E aqui, nesse exemplo, 81 é a parte inteira, então a gente lê 81 inteiros e 7 décimos. Tudo aqui é décimos, né? Porque só tem uma casa decimal. Aqui, duas casas decimais, centésimos, né? Por exemplo, aqui, olha só, 0,12. Como é que a gente lê? Não lê nada na parte inteira, porque está zerado, porque é zero. Então, a gente só lê o 12, né? 12 o quê? Como são duas casas decimais, 12 centésimos. Aqui, ó, 3, a parte inteira, 3 inteiros e 35 são duas casas decimais, centésimos. Por que centésimos, gente? Porque 35 são duas casas decimais. Duas casas decimais, refere-se a dois zeros. E qual é o número que tem dois zeros? É o número 100. Então, por isso que vem de centésimo, né? Então, 3 inteiros e 35 centésimos. 3 casas decimais, milésimos, né? Então, 3 casas decimais, milésimos. Então, 3 casas decimais, milésimos. Então, olha aqui os exemplos. Esses dois exemplos aqui são exemplos com 3 casas decimais. Se são 3 casas decimais, a gente vai dizer milésimo. Então, 8 inteiros e 236, lê normal, só que milésimos, porque são 3 casas decimais. Vem de 1000, né? 1000 não tem 3 zeros? Então, milésimos. Aqui, gente, essa parte inteira aqui não tem, é zero. Então, a gente não lê essa parte inteira. Pula direto para o número que tem após a vírgula. 396 milésimos, somente. Tá ok? Então, o número decimal é dividido na parte inteira e na parte com as casas decimais. Uma casa decimal, décimos, duas casas. Centésimos, 3 casas. Milésimos e por aí continua. 4 casas decimais, décimos de milésimo. 5 casas decimais, centésimos de milésimo. Tá? Vamos seguindo na sequência. Aí, vamos pegar o exemplo. Escreva um algarismo, com algarismos, os seguintes números decimais. Então, temos aqui, ó, 1 inteiro e 3 décimos. Então, esse número decimal ele é dividido na parte inteira, que é o número 1, né? E 3 décimos. Então, 3 décimos. Tá ok? Ó, a vírgula aqui separando a parte inteira da parte com casas decimais. Décimos porque só tem uma casa decimal. 8 milésimos. Gente, veja só, 8 milésimos. Tem parte inteira aqui? Não tem parte inteira. Se não tem parte inteira, o que vem antes da vírgula é zero. Ok? Milésimos. Tem que ter quantas casas decimais? Milésimos vem de 1000. 1000 tem 3 zeros, então são 3 casas decimais. Só que o 8, ele é só um número só. Então, como é que vai ter 3 casas decimais? O que falta para completar as 3 casas, você completa com 0. Então, ó, milésimos. Uma casa, duas casas. E qual é a terceira para completar um milésimo? O próprio 8. Tá? Então, 0,008. 8, por que 8 milésimos? Porque são 3 casas decimais aqui, ó. Com esses dois zeros e o número 8, ficam 3 casas decimais. Então, a gente diz que é 8 milésimos. 459 milésimos.
Tem parte inteira? Não. Se não tem parte inteira, 0, 459 milésimos. 450 milésimos, ó. Milésimos. Tem que ter quantas casas decimais? 3 casas decimais. Mas o 459 já são 3 números? Então, só completar aqui, ó. 459 milésimo, porque tem 3 casas decimais. Ok? 18 inteiros e 5 milésimos. Ah, aqui já tem inteiro já, ó. 18, é o que vem antes da vírgula. Então, já escreve o número 18, vírgula. E 5 milésimos. Milésimos são quantas casas? 1000. São 3 casas decimais. Ó, 5. Então, 5 aqui. Epa, mas espera aí, aqui só tem uma casa decimal. Vamos completar. Colocando o 0 aqui, ó. Agora sim. 18 inteiros e 5 milésimos. 25 inteiros. Já vou escrever logo, ó, o 25. Tem a parte inteira, vírgula. E 37 milésimos. 37 milésimos, novamente 3 casas decimais. Só que o 37 só tem 2. Então, vamos completar com o 0 atrás dele, né? Ó, boto 37 aqui. Ok? Então, ó, 25 inteiros e 37 milésimos, porque são 3 casas decimais. Eu completei essa parte aqui com um zerozinho aqui atrás, tá ok? 25 inteiros e 37 milésimos. Então, essa é a primeira questão. Essa segunda questão aqui é a mesma coisa. Mesma coisa da primeira. Representa em forma de números decimais. Aqui também estava pedindo números decimais, né? Então, a segunda questão represente em forma de números decimais. Vai ser do mesmo jeito. Só muda os exemplos, né? 97 centésimos. Então, 97. Como não tem parte inteira, então a gente... 0, 97 centésimos. Centésimos, lembra o número 100, que tem 2 zeros. Então, são 2 casas decimais. Então, como 97 já tem 2 casas decimais, já tem, aliás, é formado por 2 números, então 97, né? 0,97. Então, a gente lê 97 centésimos. 8 inteiros e 5 milésimos. 8 inteiros. Tem parte inteira aqui, ó. Então, 8, vírgula, né? Lembrando que tudo que vem antes da vírgula eu chamo de inteiro. Como tem a parte inteira, então 8 inteiro. E 5 milésimos. Milésimos são 3 casas decimais. Vem de 1000, com 3 zeros, né? 1000. Mas o 5 é formado por um número só, um algarismo só. Então, a gente completa com 0. Então, 5 milésimos, 0, 0, 5. 8 inteiros e 5 milésimos. 2 inteiros e 31 centésimos. 2 inteiros. O que vem antes da vírgula é o número 2. 31 centésimos. São 2 casas decimais. O 31 já tem esses 2 números. Então, 2,31. 2 inteiros e 31 centésimos. 475 milésimos. Aqui não está falando nada de inteiro nessa questão. Não fala nada de inteiro. Se não fala nada de inteiro, 0, né? 475 milésimos. Quantas casas decimais tem que ter aqui? Milésimo, ó, 1000. Tem que ter 3 casas decimais. Só que o 475 já tem 3 algarismos. Então, a gente só coloca eles aqui. 475 milésimos. Tá aí a segunda questão. Terceira questão. Observe os números decimais e complete com os sinais. Então, você vai analisar em cada exemplo esses dois números, 1,789 e o 2,1. E vai comparar usando o sinal de maior, isso aqui é sinal de maior, menor ou igual. Ok? Não pode confundir esses dois sinaizinhos aqui, tá? Isso aqui é maior, menor e igual. Então, 1,789 é maior, menor ou igual a 2,1? Logicamente, a gente vê de cara que isso aqui é menor, não é isso? Só o primeiro aqui já disse que 1 é menor do que 2, então a gente já diz logo que é menor, tá ok? Então, use esse sinalzinho aqui. 1,789 é menor do que 2,1. 3,78 é o que em relação a 3,780? Veja só, gente. A parte inteira. Vamos analisar os juntos que estão antes da vírgula. Parte inteira, né? 3 e 3 está igualzinho, né? 7, agora a parte decimal. 7 e 7 está igualzinho também. Continua. 8 e 8 está igual. Parece que vai ser igual, né? E aqui não tem nada e aqui tem 0. E aí? Quando não tem número nenhum aqui, a gente, da mesma forma, a gente subentende que tem 0. É como se tivesse o 0 aqui, ó. Ok? É como se fosse 780. Quando não escreve-se o número,
após o último da casa decimal, é como se fosse 0. Então, para todos os efeitos, esses dois números aqui, eles são iguais. Então, são iguais. Letra C. 4,317. Olha só, gente. Quem é que está antes da vírgula? De cara que a gente já dá para ver, né? Ó. Quem está antes da vírgula aqui? A parte inteira é 4, nesse aqui, e aqui a parte inteira é quem? 43. E de cara, notoriamente, a gente já vê que 4 é menor que 43. Então, não precisa nem olhar o que vem depois da vírgula. A gente sabe que 317 é maior do que 27. Mas só pelo fato da parte inteira aqui, ó, ser menor do que aqui, que é o 43, então a gente já vê logo que esse número aqui, ele todo, esse aqui, ó, esse número todo aqui vai ser menor que esse aqui. Então a gente já usa esse símbolo aqui, tá? Aliás, isso aqui, né? Menor. Então 4,317 menor do que 43,27. Letra D. Letra D. 42,05 é o que em relação a esse aqui? Vamos analisar. 42, parte inteira primeiro, né? 42 aqui, 42 aqui. São iguaizinhos. Próximo número. Depois da vírgula agora, ó. 0 e 0. São iguais. Agora veja aqui, ó. 5 e aqui tem 9. Opa, já começou mudando aqui, né? Ó. O 5, a gente sabe que é menor do que o 9. Nesse caso, não preciso nem olhar o resto mais. Já vejo logo que é menor. Letra E. 8,7 é o que em relação a 512? Vamos comparar. Parte inteira. 8 e 8. Está igual. Agora decimal. 7. O que vem depois da vírgula. O 7 aqui e aqui é o 5. Olha, já mudou aqui. Quem é menor? 7 ou 5? O 5, né? Como o 7 é maior do que o 5, então a gente vai usar o símbolo de maior. Então, esse número todinho aqui, ele vai ser maior do que esse número aqui. Só por causa do 7 aqui, que já começa maior. Então, a gente usa o símbolo de maior aqui. Então, 8,7 é maior que 8,512. Se fosse para a gente ler, como é que a gente ia ler? Ó? 8 inteiros, 512, são 3 casas decimais, milésimos. Né? Aqui, ó, 42 inteiros e 92, 3 casas decimais, né? Milésimos também. Esse daqui, 2 inteiros e 1 quanto? Só tem uma casa decimal, 1/10. Tá aí a terceira questão. Quarta questão. Escreva em forma de número decimal as seguintes frações decimais. Então, essas aqui todas elas são frações decimais. O que são frações decimais? São frações em que o seu denominador é uma potência de base 10. Tá, ó. 10, 10, 1000, 100, são potências de base 10. Então, a questão pede para escrever na forma de número decimal, ou seja, ele deu fração, está tudo aqui em fração, né? Então, você vai transformar isso aqui em um número decimal, ou seja, em um número assim, ó. Em um número assim, com vírgulas, tá? O que eu faço aqui? Para transformar esse número aqui, que é fração, né? Que é fração, que são frações, em números decimais, eu só dividir o numerador pelo denominador. Ou seja, 3... Vamos dividir por 10. 3 dividido por 10 eu não posso. O que eu faço? Acrescento um zero aqui e um zero, vírgula aqui. Agora dá para dividir, né? 30 dividido por 10 é 3. Aí você faz 3 vezes 10 é 30. Para 30, nada. Então isso aqui, ó o número que deu. 0,3. 3 décimos. Você me dá a fração assim? 3 décimos. Olha aqui, do mesmo jeito, ó, o número decimal. 3, só tem uma casa decimal, décimos. Tá? Então, você converteu aí para número decimal. A letra B. A letra B, gente. 5 sobre 1000. Do mesmo jeito. Vamos dividir numerador por denominador. 5 sobre 1000. 5 sobre 1000. É só dividir, tá? Não dá para dividir 5 por 1000, porque é um número bem menor. Então, 0 e 0, vírgula. 50 agora. 50 dá para dividir por 1000? Não. Então, outro zero aqui, ó. E aqui um zerinho. É assim, acrescenta zero aqui e zero aqui, tá? 500 dá para dividir por 1000? Ainda não. Então, outro zero aqui, ó. Se eu acrescentar um zero aqui, outro zero aqui. Agora eu posso dividir.
5.000 por 1.000, 5, né? 5 vezes 1.000, 5.000. Para 5.000, nada. Então, isso aqui, ó, 5 milésimos, é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá? Tá aí a resposta. Letra B. Letra C, na verdade, né? Porque a letra B era isso aqui. Eu acho que é porque eu errei aqui. Letra C, conta como letra C. 3 inteiros e 8 décimos. Olha, gente. 3 inteiros eu vou transformar no número decimal, no número assim com vírgula. Tem parte inteira aqui, não tem? Porque a gente lê dessa forma. 3 inteiros e 8 décimos. Então, a parte inteira eu já sei que é o número 3. Até coloquei aqui embaixo, ó. 3 inteiros. Tá? E 8 décimos. Como é que a gente lê 8 décimos? Como é que a gente escreve 8 décimos em fração, em números decimais? 8 décimos seria isso aqui. Não seria isso aqui? Pronto. Então, como isso aqui é uma junção da parte inteira com a parte fracionária, e 8 décimos corresponde a esse aqui, é só somar os dois. Ou seja, o 3 mais o 8 décimos. Ou seja, vamos somar aqui no cantinho separado. 0,8 mais 3. Ok? Tá até estranho, né, gente? Esse 3 parecia que era para estar aqui, mas não. Ó, essa parte aqui não é a parte inteira. Tudo que vem essa vírgula é a parte inteira. Então, inteiro abaixo de inteiro e decimal abaixo de decimal. Como não tem decimal aqui, como não tem casa decimal, eu posso colocar um 0, aqui, sem problema nenhum. Então, 8 mais 0, 8. 3 mais 0, 3. Então, 3,8 seria justamente o decimal correspondente a essa fração aqui. Tá? 3 inteiros e 8 décimos. Ó. 3 inteiros e 8 décimos, porque só tem uma casa decimal. Aqui eu acho de cara, dá para vocês fazerem também. Ó, 2 inteiros e 3 centésimos. 2 inteiros, já vai ser a minha parte inteira. 3 centésimos, leiam 3 centésimos. Centésimo vem de 100, são duas casas decimais. Né? Então já sei que tem que ter duas, são os 2 zeros, então tem que ter duas casas decimais. Né? Então como é que eu escreveria esse número? 3. Se eu fosse converter esse número aqui em decimal, como é que eu faria? 3 sobre 100 é 3 centésimos. Então, como é que ficaria? 3 centésimos não é isso aqui? 3 centésimos, né? Porque são duas casas decimais. Mas preste atenção, cuidado que a gente vai ter que fazer a junção da parte fracionária com a parte inteira. Ou seja, é só somar o 2 com isso aqui. Vamos somar. Lembrando que é inteiro abaixo de inteiro. O que faltar completa com 0. 3, 0 e o 2. E bota a vírgula aqui, ó. Tá aí, convertido. 2 inteiros e 3 centésimos. Quinta questão. Relacione os elementos por igualdade, ou seja, comparar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Vocês percebam que os elementos do conjunto A, todos eles estão escritos em forma de fração. Já os elementos do conjunto B estão escritos em números decimais. Então, o que a gente faz? A gente vai comparar esses dois elementos aqui, esses dois conjuntos, aliás, tá? E ver qual é a alternativa que condiz com a relação deles dois, ok? Olha como diz a questão. Observe os elementos dos conjuntos acima e marque as sentenças que são verdadeiras. A letra A e a letra B, eu cometi um errozinho aí. O erro foi que eu coloquei as duas alternativas idênticas, né? Se realmente for uma delas a correta, logicamente que a outra vai ser também, porque são idênticas. Então a gente vai ler a alternativa e ver se isso aqui condiz com o que está dizendo aqui. Mas para ficar mais fácil, eu sugiro que vocês façam isso. Fica mais fácil comparar. Vocês converterem todos esses números aqui, ó, em decimal. Que eles estão em fração, que aí fica mais fácil de você comparar isso aqui, porque decimal com decimal é mais fácil comparar, né? Então vamos ver. Ó, isso aqui, 3 inteiros e 1 décimo. Isso aqui, ó, a gente pode comparar dessa forma, pode igualar dessa forma. 3 inteiros, ó, 3 inteiros e 1 décimo. 1 décimo, né? 3,1. 1 décimo não é uma casa decimal? 1 décimo, tá aí, tá aí. 3 décimos, olha gente, aqui não tem parte inteira. 3 décimos é apenas um número sem parte inteira. Se não tem parte inteira,
O que vem antes da vírgula é o 0. E o que vem depois? O próprio 3. Porque toda vez que o numerador for menor que o denominador, o número decimal já começa com 0, ok? Já começa com 0, então 0,3 porque só tem uma casa decimal. São décimos, né? 31 décimos. Como é que a gente vai ler isso aí, gente? Olha, vai converter. Vamos converter. 31 sobre 10. Se não souber de cabeça, divida. Mas se você... Tem parte inteira aqui? Não tem parte inteira aqui. Mas vejam só. Vamos dividir esse número aqui para ficar mais fácil entender. Fica melhor. 31 sobre 10. Ok? 31 dividido por 10 já para dividir? Dá, porque o 31 é maior do que 10, então dá 3. 3 vezes 10, 30. Para 31, 1. Pronto, não terminou a conta ainda, vamos continuar. O 1 não dá para dividir por 10, então bota um 0 aqui e uma vírgula aqui. Agora eu posso dividir. 10 dividido por 10 dá 1. Aí 10 vezes 1 dá 10. Para 10, nada. Então 31 sobre 10 é a mesma coisa de 3,1. Isso aqui, ó, é 3,1. E aqui, gente, vamos ler. Se você ler o número aqui, você escreve um decimal. 3 inteiros, ou seja, o que vai vir antes da vírgula é inteiro, e 1 centésimo. Se é centésimo, são duas casas decimais. Então, 0, ou aliás, 0, 1. Por que 0,1? 1 centésimo, porque são duas casas decimais. 3 inteiros, ó. 3 inteiros é o que vai vir antes da vírgula. E o que vem depois da vírgula tem que ter duas casas decimais por causa desse 100 aqui, ó. E acompanhado do 1. Esse 1 é justamente o numerador da fração. Esse numeradorzinho aqui. Então, pronto. Depois de convertido, cada fração em decimal, é só comparar agora. E ver qual é a alternativa que está dizendo, que vai condizer com a situação aqui em cima. Então, veja, observa a questão prévia. Observa os elementos dos conjuntos acima. Vamos observando aqui, né? Comparando, não se esqueça sempre de comparar para ficar mais fácil. E marcar as sentenças que são verdadeiras. Então, pode ter mais de uma aqui, né? Que seja verdadeira. Não é obrigado a ter só uma. Está dizendo aqui, as sentenças que são verdadeiras, pode ter uma, pode ter mais de uma. A gente vai analisar de acordo com o que foi feito aqui. Letra A. Nenhum elemento do conjunto A é maior do que 1. Veja. Não tem nenhum elemento aqui de A que seja maior do que 1. A gente já vê logo de cara aqui 3, né? Esse, que é igual a esse, que é o mesmo, né? E esse aqui, ó. Isso aqui é menor do que 1, né? 0, algum número, 0, alguma coisa já é menor do que 1. Então, nesse caso aqui, essa alternativa aqui não seria correta. Eu não marcaria. Porque existe 3 números aqui maiores do que 1. Né? Vamos lá. Letra B, como está idêntica a A, né, pelo erro de digitação, né, coloquei idêntica a letra A aqui, então também não seria correto, porque não tem nenhum elemento do conjunto A que seja maior que 1. Letra C. Todos os elementos de A são maiores que 0? Todos os elementos de A aqui, gente, 0,3, 3,1, 3,1, 3,01, todos eles são maiores que 0? Esse daqui já sei que é por causa que já começa com 3. 3, alguma coisa já é maior do que 0. Né? Aqui também, aqui também. E esse aqui, 0,1, se fosse 0,1 já seria maior do que 0. Então 0,3 obviamente também vai ser maior do que 0. Então a gente marca também a letra D. Tá? 0,3 também é maior do que 0. Todos os elementos de B são menores que 10? Vamos para os elementos de B. Veja. Todos esses elementos, 0,3, 3,01, 3,1 e 0,31, vamos ler os números para já se acostumar, para ir se acostumando. 3 décimos, né? Uma casa decimal. 3 inteiros e 1 centésimo, porque são duas casas decimais. 3 inteiros e 1 décimos. E 31 centésimos, né? Porque são duas casas decimais, 31 centésimos. Todos eles são menores que 10? Lógico, né? A gente não está vendo nenhum número aqui que seja maior do que 10, ó, porque já o que vem antes da vírgula. 0 é menor do que 10, 3 é menor do que 10, 3 é menor do que 10 e 0 que é menor do que 10. Então, todos eles são menores do que 10. Então, a letra E também estaria correta. Tá? Então, está aí a quinta questão. Só tem essas três corretas.